Os mercados parecem ter acalmado nos últimos 2 dias. A gente estava esperando realmente que eles se acalmassem. Nós estamos vendo uma atuação grande, tanto do Banco Central aqui no Brasil, como do Banco Central lá nos Estados Unidos, e também dos governos para mitigar os efeitos da crise, né? Realmente, nós temos duas frentes aí para enfrentar, que a primeira é o problema do coronavírus em si, como pandemia, e a outra frente é a frente de uma possível recessão que seria causada pelo shutdown aí das cidades pelo mundo inteiro. Eu vivi muitas crises, né, no passado, eu tenho 30 anos de mercado, já vi a bolsa fechar por uma semana quando o Nasdaq quebrou. Assim, é difícil de você imaginar um paralelo ao que está acontecendo agora. Não imagino que a crise de 2008 seja um bom paralelo. Essa crise foi uma crise mais aguda, mais rápida, e com consequências diferentes, né? Na crise de 2008 a gente tinha um perigo de risco sistêmico para o sistema financeiro, o que nós não vemos agora. A gente está vendo um mercado financeiro forte, com os bancos sadios, e ainda mais com essas ajudas todas dos bancos centrais, a gente não vê um risco de quebra no sistema financeiro. E o problema é mais uma crise de pânico das pessoas, que as pessoas ficaram muito preocupadas com a situação. É uma situação nova em que todo mundo está tendo que ficar em casa por um tempo. É uma coisa que se assemelha a uma guerra, né? E essa crise de pânico ela provoca em seguida uma crise também de liquidez, porque o dinheiro para de circular e as pessoas param de comprar, param de ir nos bares, nos restaurantes, e gira esse ciclo vicioso que acaba fazendo com que todos os analistas tenham feito revisões nas suas previsões de crescimento aí para esse ano. Muita gente falando em um baque grande agora no segundo trimestre, o PIB caindo 1,5%, 2% no ano de 2020, e outros falando que a recuperação vai ser forte lá na frente, né? Então, assim, fazendo um overview da crise, é uma crise sem precedentes, com características novas, mas o remédio, a abordagem em termos de mercado, ela continua sendo a mesma dos outros cenários, né? Nós acreditamos muito no potencial e na capacidade de empresas bem geridas, com boa governança, e isso vai prevalecer no final da crise. Nós estamos vendo aí oportunidades excepcionais de entrada em empresas que a gente gosta muito, e de aumentar posições que a gente também vinha já carregando. E então o momento é um momento de, apesar de toda essa incerteza, de ter coragem e otimismo para estar fazendo bons negócios, né? A gente teve muito pouco resgate líquido durante a crise, isso é também importante Pelo dizer. contrário, né? Tivemos até aplicação, né? Tivemos até Tivemos algumas aplicação, aplicações. exatamente. Tivemos aplicação. E a gente está Saiu vendo uma matéria no Valor falando justamente isso, que o investidor, pessoa física, ele se reeducou durante a crise de 2008 e agora o saldo de aplicações versus o saldo de resgate dá positivo. Então, está tendo mais aplicações do que resgate, né? a gente tem um controle disso. Aqui nós temos um sistema que controla isso aí, e a gente tem um número todo dia, né? E eu tenho olhado, e nos últimos 3 dias a gente teve 400 milhões de reais de fluxo positivo para os fundos de ações, né? Então, isso é um dado muito positivo, corrobora com a nossa ideia de que o mercado continua naquela linha da democratização. Isso não vai mudar, sabe? Nós estamos com taxa de juros aí de 3%, 3,75%. Isso Vai vai cair cair para mais. 3,25, né? Isso vai cair mais, né? Então, as pessoas não vão migrar. Eu acho que as pessoas entenderam que a bolsa ela é um mecanismo de investimento, não só a bolsa, como os títulos também de renda fixa mais longos do governo, outros mecanismos, os FIIs, aí, os fundos imobiliários. Então, esse movimento vai voltar assim que a gente tiver uma pequena melhora na situação da pandemia, alguma indicação de que esses remédios que estão aparecendo realmente são importantes. A gente tinha uma visão construtiva para o mercado e, apesar da crise toda, a gente continua com uma visão construtiva para o mercado.
e principalmente para a nossa tese de que as empresas acabam sendo o melhor hedge no longo prazo, né? É difícil falar isso no momento em que a bolsa caiu 50%, mas é assim, essa é a grande verdade, né? Porque quando acontecem essas coisas, você também passa a questionar valor de moeda, se os governos estão gastando esse monte de dinheiro para colocar no mercado, qual vai ser o valor relativo das coisas, né? Tem gente que vai para o ouro, tem gente que vai para Bitcoin, tudo isso caiu também, confundiu mais a cabeça das pessoas. O que sobra?